Oi, como é que você tá? Tudo bom? Nada como um dia após o outro, né, gente? E Deus em todos eles, porque, ó, graças a Deus, hoje eu já tô bem melhor. E já tô animada pra sentar aqui e conversar com vocês. Confesso que gravar esses 90 dias, eu sei que hoje é só o quarto dia de 90, falta ainda tipo 86, mas tem me feito muito bem. Muito bom pra mim estar gravando assim a minha própria evolução, sabe? E hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que tá lá atrás do meu passado. Eu vou voltar mais ou menos uns 7 anos para falar sobre algo que aconteceu com a gente, que é algo que eu nem tenho, muita gente, talvez muita gente não sabe, mas que mudou completamente a nossa vida, que foi a nossa decisão de mudar de país. Bom, hoje nós moramos na Inglaterra, né? Mas isso fazem 7 anos. Há 7 anos atrás, a gente estava no Brasil, a gente tinha uma vida estável, financeiramente falando, a gente trabalhava nós dois, eu e meu marido, na mesma empresa há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A gente tinha a nossa família por perto, a gente tinha muitas coisas boas, mas a verdade é que nós éramos jovens, né? E sonhadores. E aí surgiu, gente, uma oportunidade. A oportunidade que, assim, ia mudar tudo. O meu marido, ele teve a oportunidade de fazer um mestrado aqui no Reino Unido. Então, a gente viu, né, todos os prós e contras, assim, e a gente pensou, nossa, é muito bom, né, essa possibilidade. Então, mas para isso a gente vai precisar recomeçar do zero. E quando eu falo do zero, eu tô falando do zero mesmo, não tô falando assim. É tipo praticamente do negativo, sabe? Do -5, talvez. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente visualiza muitas coisas na nossa mente, mas na realidade, a hora que as coisas estão acontecendo, as coisas saem um pouco diferente. Por exemplo, a nossa mudança, ela não foi nada assim impulsiva. Não foi nada que a gente decidiu fazer assim de última hora ou, né, de repente. A gente se preparou, a gente guardou dinheiro, a gente já tinha documentação. Então, na verdade, a gente planejou tudo que estava ao nosso alcance, que dava para ser planejado. E na nossa cabeça, parecia que assim, ia dar tudo certo. Sabe aquele famoso script mental que a gente faz? A gente já começa a visualizar a nossa vida, né? O filme perfeito que a gente cria sobre a nossa nova vida nesse novo lugar para onde a gente está indo, de como vai ser. E aí, quando a gente chegou de fato aqui, aí assim, o filme era outro, sabe? A sensação de você perceber que aqui não é o seu lugar de fato, sabe? Aqui a gente não era ninguém, a gente não tinha histórico nenhum no país, a gente não tinha, a gente não era conhecido no sistema, né? Sem histórico, sem referência, sem passado nenhum no sistema do país. E por causa disso, assim, nós tivemos inclusive que pagar um valor bem alto por 6 meses de aluguel para a gente poder garantir um apartamento, né? Que foi onde a gente morou no nosso primeiro apartamento. Então, assim, tudo isso de uma vez foi um baque, sabe? Daqueles que fazem você pensar, repensar. E eu, por várias vezes, me perguntava, Senhor, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz uma boa escolha? Será que realmente era isso mesmo? E assim, não é só isso, né, gente? Além de tudo isso, de você não se sentir pertencente a esse novo lugar que você estava, tinha muitas misturas também, né? Era uma mistura de medo, era uma mistura de incerteza. Nossa, e a saudade? A saudade era gigante. E assim, principalmente a sensação de perda, sabe? Coisas simples do dia a dia. Coisas que quando a gente estava no Brasil, a gente nem percebia que essas coisas existiam, sabe? A gente não reparava nisso, mas de repente essas coisas se tornaram gigantes e começaram a fazer falta. E eu só queria viver aquilo de novo. Coisas que para mim eram tão corriqueiras, né? Tudo do dia a dia no Brasil.
E aí chegou aqui e eu comecei a perceber, nossa, que saudade disso. Um outro baque, que não menos importante, a língua, o idioma. E olha, eu vou falar pra vocês, quando eu tava no Brasil, eu achava que o meu inglês era até considerável. Eu falava, acho que eu consigo falar bem até inglês. Mas foi só eu pisar o pé aqui nesse aeroporto, nesse país, que eu percebi que eu não falava nada. De verdade, gente, eu não conseguia entender nada, principalmente o inglês britânico, que hoje eu acho lindo, mas na época, assim, eu achava que todo mundo tava com o ovo dentro da boca e eu não tava conseguindo entender nada. Inclusive, eu já paguei muitos micos, muitos micos, que não daria pra eu ficar contando aqui, também não é o foco desse vídeo. Mas, por exemplo, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar numa loja que vendia coisas pra casa, assim, desde decoração, é, é, louça, jardim, um monte de coisa pra casa. E lá eu trabalhava no setor de Natal. O meu expediente era pequeno, eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da manhã, então eu só tinha, na verdade, 1 hora de contato com clientes, porque a loja abria às 9. Então eu ficava basicamente assim, orando pra ninguém me falar comigo. Mas era inevitável, né, gente? Não tinha como. E aí um dia um cliente veio me pedir alguma coisa, que até hoje eu não sei o que era. E aí, gente, eu levei ele no lugar errado. Eu, assim, foi terrível pra mim, porque ele, não é isso. Ele foi simpático, ele foi compreensível, ele sabia que eu não era daqui. Mas mesmo assim, você sente que você regrediu anos-luz, sabe? Parece que você não sabe nem falar de fato, né? A sensação é muito ruim, eu só queria que o chão se abrisse para eu entrar. E aí, se tudo isso não fosse suficiente, nós passamos 6 meses aqui e depois de 6 meses começou o quê? A pandemia. Bom, aí você já sabe da história, né? Porque o mundo inteiro passou pela pandemia. Tudo fechou, tudo parou. A gente estava num país novo, como eu falei para vocês, sem histórico, sem família, sem aquela base emocional, sabe, do Brasil, porque a pandemia já foi difícil, né, gente, para todo mundo. Então, assim, recomeçar já é difícil. Recomeçar longe, né, é ainda mais. Agora, recomeçar longe, no meio de uma pandemia, aí é a vida falando assim, olha, essa é a prova dos 9, sabe assim? E aí eu entendi de verdade o que... Eu entendi de verdade o que era seguir, mesmo sem ter certeza nenhuma. Porque a gente só tinha a opção de continuar, a gente não tinha outra opção. Na época também os voos fecharam, eu tinha conhecidos aqui, que eu tinha feito já nesse período de 6 meses, que tipo, tava com a mãe aqui, tinha parente visitando, não conseguiu voltar pro Brasil, teve que ficar adiando os voos, a volta, né? Então, assim, foi um período bem complicado, né? Mas a vida é incrível, né? E Deus, ele vai abrindo as portas também, as peças começam a se encaixar devagar aos nossos olhos, mas na verdade no ritmo certo, né? Porque Deus sabe o tempo de tudo. E foi aqui também, nesse país, que Deus nos deu os nossos maiores presentes, que são as nossas filhas. Hoje nós temos 2 menininhas e são os nossos tesouros, né? E hoje já vão fazer 7 anos, como eu comentei com vocês no início do vídeo, 7 anos que a gente se mudou pra cá. 7 anos. Gente, olha quanto tempo que foi preciso. Olha quanta coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu olho pra dentro de mim e percebo que eu sou outra pessoa. Eu amadureci demais. Só que assim, nada aconteceu da noite pro dia. Absolutamente nada. Sabe? Foi um processo. E eu confesso pra vocês que se fosse pra eu passar, se alguém me perguntasse se eu queria passar por esse processo, obviamente eu ia falar que não. Porque na real ninguém quer passar pelo processo. O processo ele é doloroso, né? A gente muitas vezes, na maioria das vezes, quer o resultado final. Mas passar pelo processo, ninguém quer. Mas hoje eu entendo que coragem não é não sentir medo.
Coragem é seguir mesmo sentindo. E eu sei que eu posso parecer repetitiva, porque muitas vezes eu vou comentar isso aqui. Talvez eu já tenha comentado em alguns vídeos que eu já gravei, talvez eu vou comentar mais pra frente, porque, gente, quando a gente repete isso, a gente se torna mais forte também, porque a gente vai lembrando. Coragem é recomeçar sem saber o final. Coragem é segurar firme quando tudo dentro de você quer voltar pra onde? Pra sua zona de conforto. Óbvio que eu queria voltar para o Brasil. Era confortável, era meu país, era minha língua, era minha família. Mas não dava, eu tive que continuar, sabe? E aí eu percebi também que todas as vezes que eu enfrentei algo que me assusta, eu cresci. E eu cresço um pouco mais. Eu cresço como mulher, eu cresço como mãe e eu cresço como pessoa. Então, assim, eu imagino que talvez você que esteja assistindo tenha muitos desafios também para enfrentar, sabe? E não se esqueça, você está no processo. Hoje é o dia 4 de 90 ainda, né? Faltam muitos dias. Eu tô aqui, ainda com medo, ainda insegura, em várias coisas, inclusive, mas eu tô aparecendo mesmo assim. Porque se eu não fizer isso agora, sabe o que vai acontecer? A vida vai passar. A vida vai passar como já passou. E eu não quero passar pela vida vivendo só no que é seguro, sabe? Só no confortável, no previsível. Eu quero me ver crescer. Eu quero me reencontrar e eu quero honrar tudo que eu vivi até aqui. Fácil? Essa palavra não tá. Ela não vem junto no pacote, sabe? Mas eu tenho certeza que o resultado final é muito bom, porque eu já passei por várias mudanças, né? E eu queria saber de você. Qual foi o recomeço que mais te marcou? Ou, talvez, qual é aquele que você sabe que você precisa fazer ainda, mas você não teve ainda aquela coragem para dar aquele primeiro passo? Ó, eu já te falei isso, vou falar de novo. Eu tô aqui gravando esses vídeos e tô engatinhando no meu processo de desenvolvimento pessoal. Mas eu gosto de ser muito sincera com vocês, sabe? Esse é o meu processo. Mas eu vou repetir o que eu falei lá no primeiro vídeo. Eu tenho feito esses vídeos porque de alguma forma eu quero incentivar você que também tá aí querendo começar alguma coisa e não conseguiu ainda. Então, eu só quero te deixar um lembrete antes de eu finalizar esse vídeo. Lembre de uma coisa: ninguém cresce onde está confortável. Tá bom? Eu quero que você pense nessa frase e quero te agradecer porque você assistiu o vídeo até aqui e te dizer que amanhã a gente se vê de novo. Eu espero você.